Bom dia, meus amados, paz e graça. Hoje é 26 de novembro de 2023, domingo. Uma palavra aqui para nossa meditação. O livro do profeta Isaías, capítulo 11, versículo 6, diz assim a palavra de Deus: O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro e o leão e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. Amém. O profeta Isaías é um profeta messiânico, né? Um deles que falou de Jesus Cristo, falou do reino de Deus futuro. E o contexto do capítulo 11, ele é exatamente esse contexto onde Isaías vai estar descrevendo e falando do reino de Deus, do reino de Cristo, que será um reino futuro. Amém? A descrição do capítulo 11, versículo 6, diz que animais selvagens vão estar habitando juntos. Uma criança vai cuidar sem nenhum problema, vai estar ali, tudo junto. O que significa isso? Na realidade, Isaías está revelando a natureza do reino de Cristo. Como será o reino de Cristo? Portanto, por essa descrição que ele dá aí, nós entendemos que ele vai ser um reino pacífico, um reino pleno, um reino harmonioso, um reino de paz, um reino de poder, um reino de domínio de Cristo, onde as coisas vão estar funcionando de maneira ordeira e organizada, sem problemas. Amém? Quando o profeta tem essa visão e tem esse entendimento, ele vai dizer que esses animais, cordeiro habitará com o leopardo, junto com o cabrito, o leão vai estar junto com o animal cevado, uma criança vai estar junto. Isaías está falando dessa natureza desse reino de Deus, que é esse reino pleno, é um reino de paz, é um reino de harmonia, é um reino de poder, de presença plena de Cristo na terra, reinando. Amém? Então Isaías está descrevendo esse reino, tá certo? Deixa eu citar aqui um texto de Apocalipse, capítulo 20, versículo 6, que diz assim: Bem-aventurado é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Aqui já é Apocalipse. João escrevendo na era cristã, mais ou menos no ano 80, 90, por aí assim, João escrevendo Apocalipse. Isaías teve a visão 600 anos antes de Jesus nascer, mas ele tem a visão desse reino. E Isaías descreve aqui um pouco desse reino, no capítulo 20 de Apocalipse, versículo 6, dizendo que vai ter uma primeira ressurreição, que é a ressurreição de quem crê em Cristo. E diz que sobre esse, a segunda morte não tem autoridade, que é a morte eterna, é a morte dos que não creem em Cristo, morrerão eternamente. Então vai ter uma primeira ressurreição, e bem-aventurados são os que participam dela, que farão parte desse reino de Cristo, que diz que é um reino na terra de 1000 anos. É para significar que tem um espaço de tempo. Se são 1000 anos exatos, eu não sei. Se for, amém. Mas é para dizer que vai ter um reino, um espaço de tempo de Cristo na terra, e aqueles que creem em Cristo serão ressuscitados para reinar com ele esse período. Amém, queridos? E depois disso entra a eternidade. Amém? Isaías descreveu esse reino de forma harmoniosa, de forma plena, de forma perfeita, de forma que tem paz plena. E aí esse reino, ele vai acontecer durante 1000 anos, e aí entra a eternidade. Apocalipse capítulo 22, versículo 5, vai dizer que não precisará de luz, de candeia, não precisará de luz do sol, nem da lua, porque o Senhor iluminará, e aí viverão eternamente. Isso está significando que é presença plena de Deus. Não está significando que não vai ter sol, nem lua, essas coisas não, mas é entender que vai haver uma presença plena de Deus, e aí entra a eternidade. Isaías descreveu esse reino harmonioso de Jesus Cristo. Amém? Quando Cristo veio à terra, ele estabeleceu o seu reino. E esse reino hoje está no coração de quem crê, o reino de Deus está no coração de quem crê em Cristo. Mas ele vai voltar e estabelecer esse reino pleno com os seus, com os que creem nele. Essa verdade bíblica é muito graciosa. Amém, queridos? Portanto, Isaías descreve esse reino pleno, e esse reino pleno Jesus vai estabelecê-lo, e vai ter
pessoas habitando com Ele, morando com Ele, vivendo eternamente com Ele. E quem não crê vai viver eternamente sem Ele. Essa é uma verdade bíblica, só tem duas situações, ou com Jesus ou sem Jesus. Amém? Deus te abençoe. Então, queridos, Isaías descreve assim, a plenitude desse reino. Ele descreve a natureza desse reino de Deus, que vai ser um reino de domínio. As nações vão estar lá, vão chegar à presença de Cristo, vão reconhecer que Ele é Cristo, e vão entender porque esse reino vai estar estabelecido e depois entrará a eternidade. Amém? Existe uma promessa de Cristo a respeito disso. No Evangelho de João, no capítulo 14, ele vai dizer que não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, eu vou preparar lugar, e quando eu preparar, voltarei para que onde eu estou, vós estejais comigo. Amém? Então Jesus, quando está na terra, ele ensina e diz isso aos discípulos, e essa palavra chega até nós. Jesus morreu, subiu aos céus, ele foi preparar lugar, e Jesus vai voltar para levar os seus para que onde ele está, vós estejais também, ou seja, os que creem estejais também. O que significa isso? É reino de Deus. Eu citei aqui o capítulo 14 de João, versículo 1 e 2. Então Jesus vai voltar, vai levar o seu povo, os que creem, têm convicção de fé nele como seu Senhor e Salvador, para estar com ele nesse reino eterno, que depois dos 1000 anos entra a eternidade, tá certo? Amém? Essa promessa é uma promessa que Jesus Cristo fez, e Cristo disse que passará o céu e a terra. Lá em Mateus ele afirma isso, mas não passará a minha palavra, ou seja, a palavra de Cristo se cumprirá. A palavra do profeta Isaías, ele tem uma profecia a respeito do Cristo, que iria para a cruz, que morreria, capítulo 53 de Isaías. Essa já se cumpriu. Ele diz lá que Jesus ia morrer e tal, mas ia ressuscitar e levar os nossos pecados sobre ele. Essa já se cumpriu. Agora, essa do capítulo 11, ela está apontando para o futuro, para o reino pleno de Cristo na terra. Amém? Dito isso a você, dando essa explicação assim, bem breve, bem rápida, estou falando aqui da vinda de Cristo, quando ele veio estabelecer o seu reino no coração de quem crê, mas da sua vinda futura para levar o seu povo para estar nesse reino com ele e depois viver eternamente. Eu fiz aqui a seguinte pergunta: o que preciso fazer para viver neste reino? É tão simples que as pessoas precisam fazer um monte de coisa, mas é tão simples, amado, mas tão verdadeiro, tão real, porque Cristo é real. O que eu preciso fazer para viver neste reino? Enquanto estou nessa vida, crer em Cristo. Deixa eu ler uma palavra que Jesus Cristo diz lá no seu Evangelho, no capítulo 5 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, versículo 24, ele diz assim: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação. Aí depois tem a vida eterna. Eu inverti o texto aqui. Amém? Mas essa verdade, quem crê em Cristo e crê no Deus que enviou Cristo, tem essa convicção. Jesus está afirmando que tem a vida eterna. E Jesus vai estabelecer o seu reino plenamente. Amém? Eu acho interessante que Isaías viveu 600 anos antes de Jesus morrer. E ele tem uma visão tão gloriosa do reino de Deus, desse reino pleno, desse reino de paz. E esse reino está à disposição de todo e qualquer ser humano. O que eu preciso fazer para participar desse reino? Ele vai acontecer, ele é real. Eu preciso apenas entender que Jesus prometeu, então ele vai fazer acontecer. E aí, porque ele prometeu, o que eu preciso fazer é crer nele. Como eu citei aqui João, capítulo 5, versículo 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não entra em condenação, tem a vida eterna. Amém? O reino de Deus é para quem crê.
está à sua disposição. Crê em Cristo e você terá parte. Eu estou falando terá porque o reino é futuro, mas tem parte já hoje quando crê. Deus te abençoe, te dê um bom dia. Hoje às 18h30 aqui na Rua Guarani 1938, no João 23, Fortaleza, teremos aí um culto de louvor e adoração a Deus. Se quiser participar, venha e Deus te abençoe em nome de Jesus nesse dia.